Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais uma aula nossa do preparatório para a Guarda Municipal. Meu nome é Zé Roberto e nós vamos conversar um pouco sobre direito penal e processo penal. Essa é a nossa primeira aula. Sobre o que nós vamos falar na aula de hoje? Na aula de hoje, nós iremos adentrar a teoria do crime. Vejam bem, o principal do direito penal é estudar a ideia de crime. Ele servirá para entender, inclusive, os crimes em espécie. O direito penal é dividido em parte geral e parte especial. A parte geral é o estudo do crime e da pena, e a parte especial, o estudo dos crimes em espécie. Vamos lá. Eu peço um pouquinho de atenção dos senhores para ver o tema da aula. Hoje estudaremos o conceito de crime. Primeiramente, os elementos do crime. Bom, a grande questão é, o que é o crime? Nós temos, em regra, 3 tipos de definição de crimes. Nós temos primeiro o conceito formal. Vamos para o slide. O conceito formal nada mais é do que o termo da lei. Crime é aquilo que a lei define. Ora, é o conceito mais básico de delito. Já o conceito material já adentra a outra esfera. Crime seria aquilo que violaria o bem jurídico. E o que é bem jurídico? Ora, senhores, bem jurídico é aquilo que o direito penal protege. O direito penal elege um bem jurídico e transforma-o em tipo penal para a sua proteção. E, por fim, nós temos o conceito analítico. Esse conceito analítico é o mais famoso dentre os conceitos de crime. O conceito analítico vai dizer que o direito penal é um fato típico, antijurídico e culpável. Vamos lá, vamos continuar. Vejam, o importante é que nós tenhamos em mente que esse conceito analítico ele é baseado numa teoria tripartida, de que haveria a tipicidade, posteriormente a análise da antijuridicidade e, por fim, a análise da culpabilidade. Faço aqui uma ressalva. Alguns autores consideram crime apenas o fato típico e antijurídico. É conhecido como teoria bipartida. Outros autores, entretanto, consideram crime aquele fato típico, antijurídico, culpável e punível. Então observem, o que interessa para nós, dentro da esfera do concurso, é a teoria tripartida. É essa mais aceita entre todas as bancas de concurso. Tudo bem? Vamos voltar para o slide. Ora, começamos com a tipicidade. A tipicidade é uma adequação da conduta a um tipo penal. E o tipo penal, o que é? Tipo é uma fórmula que é descrita pela norma. Mas o principal é que entre essa relação da tipicidade e o tipo penal, nós pensemos no fato típico. O fato típico é uma conduta humana, mais o nexo de causalidade, mais o resultado, mais a tipicidade. Vamos lá. Meus amigos e minhas amigas, começaremos estudando na tipicidade o fato típico. O segredo do direito penal é a conduta. O que nos interessa é o verbo, porque pratica o delito aquele que pratica o verbo. Nós adotamos uma teoria unitária no que se refere ao concurso de agentes. Todos respondem pelo mesmo delito. É o que preceitua o artigo 29 do Código Penal. Mas o cerne, o principal, é o verbo. O verbo descreve a conduta humana. O direito penal é um direito penal do fato, da ação, e não do autor. Dito isso, nós devemos pensar que a conduta humana se divide em 2 categorias. A primeira categoria seria a ação, ou o que nós chamamos de comissão. É ação positiva. Para alguns autores, seria nada mais nada menos do que o movimento muscular corpóreo que altera o mundo externo. Já para a teoria finalista, nada mais é do que uma ação
muscular destinada a um fim. Vamos olhar o nosso slide. A divisão que nós podemos fazer é a partir de uma conduta comissiva, que é uma ação, e uma conduta omissiva. Bom, vamos conversar um pouquinho sobre a conduta omissiva? Pessoal, quando trabalhamos com a conduta omissiva, trabalhamos com a não ação, com ação negativa, nada mais é do que a ausência de ação. Então você pensaria, como é que essa ausência de ação pode necessariamente ser relevante ao direito? Ah, essa ausência de ação é relevante ao direito porque viola o bem jurídico. O nosso legislador elege condutas omissivas para proteger o bem jurídico. Um exemplo disso é o chamado crime omissivo próprio. O crime omissivo próprio nada mais é do que delitos criados a partir de verbos omissivos. O maior exemplo que nós temos é o artigo 135 do Código Penal, a omissão de socorro. Ora, o nosso legislador quer dizer preste socorro, ou, ao menos, informe a autoridade competente. Nota-se que o verbo é omissivo. Sendo o verbo omissivo, estamos diante de uma conduta omissiva. É certo também que durante muito tempo o direito penal não reconhecia a omissão. A omissão foi reconhecida a partir de uma ficção jurídica, já que a omissão não existe. A omissão é uma não ação. Ela não existe no mundo real, no mundo concreto, só no mundo jurídico. Mas, meus amigos e minhas amigas, o principal de discutir a omissão é a chamada omissão imprópria. A omissão imprópria, meus amigos, é a omissão que mais cai em concursos públicos. A omissão própria é fácil, é aquela em que o verbo do tipo penal está descrito a partir de uma omissão, mas a omissão imprópria, não. Vamos voltar para o slide. Estamos diante agora da omissão imprópria. E eu peço muito a atenção dos senhores e senhoras. Observe, a principal figura da omissão imprópria é o garantidor. Quem seria esse garantidor? É aquele que, por lei, tem a obrigação de evitar o resultado. A omissão imprópria está tipificada, está prevista no artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. Ora, o que é que diz esse parágrafo 2º do artigo 13? A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. E aí, o texto legal ainda descreve quem tem esse dever. O dever de agir incumbe quem? Tenha por lei a obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. B. De outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. E C. Com o seu comportamento anterior, criou risco da ocorrência do resultado. Vamos refletir sobre isso? Voltem comigo. Vejam, meu querido e minha querida, quando estamos trabalhando com a ideia de omissão imprópria, nós devemos ter em mente a ideia do garantidor. Mas antes da ideia do garantidor, também temos que pensar em dois requisitos que o parágrafo 2º do nosso artigo 13 determina para existir a omissão imprópria. Primeiro requisito: você deve ter a possibilidade de agir. Como assim, Zé Roberto? Simples. Você tem a capacidade física e técnica para agir. Por exemplo, não pode a lei obrigar você que não sabe nadar a socorrer alguém que está morrendo afogado. Para isso, é necessário conhecimento técnico, que é saber nadar. Por outro lado, o segundo requisito é um requisito legal. Como assim? É aqueles que, por lei, têm a obrigação de evitar o resultado. Quem seriam esses? O nosso texto legal vê 3 figuras para o garantidor. Primeira figura: aqueles que a lei, quer seja no direito penal, quer seja em outro ramo, obrigam o agente a cuidar. É o chamado ius vigilandi. Por exemplo, eu tenho a obrigação de cuidar de um animal que eu possuo, um cachorro, por exemplo. Também existe a obrigação de vigilância para as crianças. Então, o pai
em relação ao filho, é um garantidor. Na segunda hipótese, nós temos uma figura muito mais complexa. Aquela pessoa que assumiu a responsabilidade de cuidar. Ora, quem assume a responsabilidade de cuidar se torna garantidor. Já a terceira situação ou hipótese diz respeito a quem cria o risco do resultado. O agente que cria o risco do resultado deve agir para evitá-lo. Ora, essas três figuras de garantidor são indispensáveis para você que está pensando em fazer concurso público. É indispensável porque somente nessas figuras agirá a omissão imprópria. A omissão imprópria nada mais é do que a construção da omissão a partir de tipos penais comissivos. Por isso que também é chamado de omissão por comissão, ou crimes comissivos por omissão. Como assim? Imaginemos o homicídio. Para a figura do garantidor, poderá ele cometer o crime de homicídio, que é uma conduta comissiva, matar alguém, por meio da omissão. Esse é o segredo. Enquanto nos crimes omissivos próprios, somente aqueles que são tipificados, ou seja, previstos em lei, nos crimes omissivos impróprios, qualquer crime comissivo pode se tornar um crime omissivo impróprio, desde que o garantidor tenha contribuído para a existência ou resultado do delito. Tudo bem? Percebam que há uma divisão e uma distinção, claro, muito, mas muito importante entre a omissão própria e a omissão imprópria. Tudo bem? Vamos voltar para o slide. Chegamos agora no novo elemento, o chamado resultado. A conduta humana, ela é descrita a partir do tipo penal, mas também é descrito o resultado. Nós temos, em média, em regra, dois tipos de resultado. O resultado naturalístico e o resultado jurídico. O que seria o resultado naturalístico? O resultado naturalístico é quando o legislador descreve uma conduta que realmente ocorre e altera o mundo real, o mundo em que nós vivemos. Já a conduta que gera um resultado jurídico, muitas vezes gera um resultado apenas no mundo do direito. Veja uma distinção. Enquanto o resultado naturalístico depende de uma alteração real e concreta desse mundo que nós vivemos, o resultado jurídico não necessariamente depende dessa alteração. Um exemplo de resultado naturalístico seria a lesão corporal, o artigo 129 do Código Penal, ofender a integridade física ou a saúde de outrem. Já como resultado jurídico, nós temos, a exemplo, a embriaguez ao volante, onde o agente não necessariamente obtém um resultado naturalístico, mas a lei descreve um resultado jurídico. Tudo bem? Vamos voltar, vamos conversar sobre isso. Meus amigos e minhas amigas, quando a gente trabalha com a ideia de fato típico, nós trabalhamos também com a ideia de resultado. O resultado ele é descrito a partir do tipo penal, ou seja, do texto da lei, e é descrita pelo legislador. Cabe ao legislador dizer qual o resultado ele quer. Como eu disse anteriormente, um resultado pode ser naturalístico e um resultado pode ser necessariamente jurídico. Sempre o resultado terá relevância, mas nem todo o resultado altera o mundo externo. Por isso que a pessoa que inicia seu estudo na teoria do delito pode se confundir um pouco ao estudar os tipos penais, porque vai pensar, ora, não há resultado real nesse tipo penal, mas o legislador ele cria uma ficção jurídica, que nada mais é do que um resultado jurídico. Esse resultado só tem relevância dentro do mundo do direito penal. Tudo bem? Vamos voltar para o slide, vamos ver qual é o nosso próximo tema. O nosso próximo tema, meu amigo e minha amiga, é o nexo de causalidade. O nexo de causalidade é a união entre a conduta e o resultado. Não basta que haja um resultado,
é necessário que este resultado seja necessariamente fruto da conduta do agente. Nós adotamos a teoria do conditio sine qua non, da condição sem a qual não há resultado. Se nós pensarmos necessariamente a partir do artigo 13 e como o nosso código vê o nexo de causalidade, nós veremos que o nexo de causalidade está a partir do resultado. Ora, estando a partir do resultado, o que nos interessa é para quem esse resultado será imposto. E a lei já descreve a quem lhe deu causa. Diz o artigo 13, o resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. E aí, o nosso legislador começa a definir o que é causa. Considera-se causa a ação ou omissão, olha o principal, sem a qual o resultado não teria ocorrido. Ora, para saber acerca do nexo de causalidade, eu preciso fazer uma retirada mental das condutas e pensar comigo mesmo, qual é a conduta sem a qual não haverá resultado? Vamos refletir sobre isso? Ora, o nexo de causalidade é o tópico mais interessante para o agente que está estudando o fato típico. Quando se estuda o fato típico, é importantíssimo perceber o nexo de causalidade. O nexo de causalidade é o que vai unir necessariamente a conduta do agente ao resultado. A conduta por si só pode não ser uma conduta que gera um delito. Para que isso ocorra, é necessário que tanto a conduta quanto o resultado apareçam. E que este resultado seja necessariamente ligado à pessoa que praticou o ato. Responde pelo delito quem deu causa ao resultado. Ora, refletindo sobre isso, nós percebemos que o importante é fazer o estudo de quem provocou esse resultado. Isso é comum em outros ramos do direito, não apenas no direito penal. Quem for estudar o ramo da responsabilidade civil, que é um ramo dentro do direito civil, há de perceber que a responsabilidade civil é imputada a quem deu causa ao resultado. O mesmo ocorre na Justiça do Trabalho. O nexo de causalidade, ele é muito mais ligado à conduta do que ao texto da lei. É importantíssimo, meus amigos, perceber que o nosso texto legal adotou um critério extremamente interessante para descobrir quem deu causa. Basta que eu elenque todas as causas de todos os agentes e aí pergunte, qual é a causa que se eu tirar do texto, se eu tirar da história, o resultado não irá aparecer? Por exemplo, A quer matar B. Para tanto, A pede a ajuda de C, que lhe empresta uma arma. E A, ainda assim, querendo matar B, pede a ajuda de D. D dá uma carona para A para que A o leve até B. Chegando lá, A dispara com a arma emprestada por C em B. Zé Roberto, são tantas condutas, correto? Eu preciso elencar agora quais são as condutas ou as causas que geraram a morte de B. Eu tenho aí o empréstimo de arma de fogo para A por meio de C. Tenho também a carona que D deu para A para que A encontrasse B. E por fim, eu tenho o disparo de A resultando a morte de B. Qual é a causa? Qual é a ação que, se eu tirar daí, não haverá resultado? Dentro dessa história, nada mais lógico do que perceber que sem o disparo de A, não haveria um resultado morte. Ora, é assim que o Código Penal elenca como seria a análise da chamada causa. Perceberam? Bom, mas tem outro tema que nos é muito interessante. É descobrir quando acontece mais de uma causa. Ora, mais de uma ação, mais de uma conduta ou mais de um evento responsável para o resultado. São as chamadas concausas.
eu posso ter concausas dependentes e independentes. As concausas dependentes são aquelas em que eu não posso separar nenhuma das causas. Não há como, as duas são necessárias para obter o resultado. Mas eu tenho também as causas chamadas de relativamente independentes. Causas que necessariamente podem ser desassociadas. Vamos olhar o slide. O nosso texto penal, no artigo 13, parágrafo 1º, fala da chamada causa superveniente independente. O que é isso? A causa superveniente, como nós veremos já já, é uma causa que acontece posterior. E a causa independente é aquela que, por si só, gera o resultado. Ela rompe o nexo de causalidade. O texto da lei diz: a superveniência de causa relativamente independente, olha aí, exclui a imputação quando, por si só, produziu o resultado. Mas o principal do texto da lei está aí no finalzinho. É onde você, meu amigo e minha amiga, deve prestar mais atenção. Os fatos anteriormente praticados são imputados para quem os praticou. Ora, eu vou excluir o resultado final, mas aquilo que já foi praticado vai ser imputado a quem agiu. Por exemplo, A dá um tiro em B. B não morre. B é socorrido por uma ambulância. A ambulância cai num rio. E, infelizmente, B morre afogado. Pergunta-se, a causa da morte de B foi o disparo de A ou foi o afogamento na ambulância? O resultado é óbvio, foi o afogamento na ambulância. Entretanto, o disparo de A será punido sim, porque A tentou retirar a vida de B. Então A responderia, neste caso, conforme o parágrafo 1º do artigo 13, por tentativa de homicídio. Vamos lá? Vamos para o próximo slide? E aí, senhores, temos um esqueminha para mostrar o tempo da causa. Se a causa existe antes do fato, ela é chamada de causa pré-existente. Ou seja, aqui está o fato, ela já existia antes da ocorrência do fato. Existia antes. Entretanto, se a causa ocorre ao mesmo tempo, nós chamamos de causa concomitante. Por exemplo, 2 disparos são efetuados contra B, a partir de A e de C. As duas causas são concomitantes, ocorrem ao mesmo tempo do fato. Porém, pode ocorrer uma causa posterior ao fato. Ou seja, depois. Quando ocorre essa causa depois, é chamada de causa superveniente. Por favor, senhores, não confundam. Antes, pré-existente. Ao mesmo tempo, concomitante. Posteriormente, depois, superveniente. Tudo bem? Vamos lá. Vamos conversar um pouco sobre isso. Isso é de suma importância, pessoal, porque está sempre, repito, sempre caindo nos concursos públicos. Sempre que uma historinha aparecer, para que os senhores tenham que responder uma questão de marca X, é indispensável que os senhores tracem a mesma linha que eu fiz, coloquem um fato e aí perguntem: o que é que existia antes do fato? Coloca antes do fato. O que é que existia ao mesmo tempo do fato? Coloca-se junto ao fato. E o que é que aconteceu depois do fato? E a partir daí, você vai descobrir se é uma causa que pré-existia, como, por exemplo, uma doença. A quer matar B. Utilizando-se uma faca, A tenta perfurar B, mas só consegue arranhá-lo. Porém, B possui uma doença sanguínea que não permite a coagulação e B sangra até a morte. Observem que a doença é uma causa pré-existente. E é assim que os senhores devem sempre fazer. Tudo bem? Vamos para mais um tema. Vamos voltar para o slide. Chegamos agora na tipicidade, o último elemento do fato típico. O que é a tipicidade?
A tipicidade nada mais é do que a adequação entre o tipo penal e a conduta humana. E eu tenho dois tipos básicos de tipicidade. Dois tipos que são sempre requeridos em concurso. Eu tenho a tipicidade formal e a tipicidade material. A tipicidade formal é a adequação real e concreta da ação ou omissão ao texto da lei. Já a tipicidade material nada mais é do que a violação ao bem jurídico. Meu amigo, minha amiga, preste bastante atenção a isso. Porque, por exemplo, no princípio da insignificância, é nitidamente uma causa de isenção, ou seja, de exclusão da tipicidade material, e como tal, não haveria tipicidade. A tipicidade é o último elemento do fato típico. Vamos conversar sobre ela. Ora, refletindo sobre a tipicidade, é de suma importância que você, meu amigo e minha amiga, pense um pouco e reflita. Ora, eu tenho a conduta humana, que ela é descrita também no texto da lei. Eu tenho um resultado, que também é descrito no texto da lei. Quando é que ocorre, então, a tipicidade? A tipicidade ocorre quando a minha conduta, a conduta real que eu pratiquei agora, ela está totalmente em acordo ao texto da lei. Este é o último elemento do fato típico. Então, o fato típico se tornou uma fórmula, exatamente. Para que haja um fato típico, para que haja inicialmente o que nós pensaremos em tipicidade, é necessário que, 1. Alguém tenha agido ou se omitido. 2. Além de alguém ter agido e se omitido, é necessário que haja um resultado. E esse resultado seja o mesmo resultado daquele descrito no texto da lei. 3. É necessário que esse resultado seja obviamente, resultado da conduta do agente. E 4. É necessário que haja essa adequação, que chamaremos de tipicidade formal, ou seja, o texto da lei está em extrema adequação àquilo que está no plano concreto. E 2, isso realmente violou o bem jurídico. Por que eu falei do princípio da insignificância? Esse princípio é importantíssimo. O princípio da insignificância preceitua que quando a conduta humana não violar o bem jurídico, não pode existir delito. É como se não houvesse tipicidade material. E percebam, essa fórmula, se estiver ausente qualquer dos elementos dela, não haverá fato típico. Não é que vá aparecer qualquer um deles. Repito, todos os elementos devem estar presentes. Tudo bem? Bom, para a próxima aula, iremos analisar uma parte da conduta humana que é o dolo e a culpa. O dolo e a culpa são essenciais. Tudo bem? Espero que os senhores tenham gostado da aula. Os convido para a nossa próxima aula, que daremos continuidade ao conceito de crime, seus elementos, o dolo, a culpa, a antijuridicidade e a culpabilidade. Até mais!